Boa noite. Nesta noite aqui, eu dou minha saudação, meu boa noite a todos. Luiz dos Santos Leal. Quero primeiro responder uma pergunta ou um versículo que o irmão me pediu, em Hebreus capítulo 10, verso 25, que está escrito: não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns. Isto no original é diferente. Quando se fala em congregação, irmão, fala outra coisa, escola de Jesus Cristo. Por isso que foi falado isso. Isso está em Hebreus 10, 25. O livro de Hebreus é um livro da novidade, da nova vida. Mostra nesse livro de Hebreus que no Calvário, Cristo Jesus tem o verdadeiro batismo com sua morte e ressurreição. Não se trata de igreja. Quando fala de igreja ou congregação, fala outra coisa. Escolas de Jesus, certo? Agora eu quero ler convosco sobre o capítulo 19 de Atos dos Apóstolos. Quero ler, posso ler em qualquer Bíblia? Vamos ler a João Ferreira de Almeida. Quando Paulo encontrou aqueles irmãos em Éfeso, sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhe, Paulo falou para eles: recebeste vós o Espírito Santo quando crestes? Eles disseram, respondendo, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou então, em que sois batizados então? Eles disseram, no batismo de João. Aí que você tem que ver. João, em que foste batizado então? Eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo declarou para eles no versículo 4. Paulo diz, certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Aqui fala esse assunto do versículo 5. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Então mostra claramente que há alguma coisa acrescentada sobre esse assunto no final. Que no original fala diferente. O original fala diferente. Que é esse batismo de João foi seguido pelos apóstolos muitos anos. Águas, na verdade, foi com águas para o arrependimento que João batizou. Mas Paulo vem e diz, certamente João batizou com água, ou batiza com água para arrependimento, dizendo ao povo que após de mim, João falou, vem um que é Cristo, e ele vos batizará com o Espírito Santo, ou batizará no Espírito.
Então, quando fala em batismo em água, aqui refere-se palavra. Palavra. Porque neste capítulo 19, esses irmãos, todos eram batizados por João Batista. Na verdade, João Batista batizou o povo com água. Atos 2,38 diz, ali ninguém pode negar o batismo em nome de Jesus Cristo que os apóstolos fizeram, certo? Também, porque eles seguiram até um tempo esse tipo de batismo. O original, na página original 800, que fala não deixar as escolas de Jesus Cristo. Isso que fala aqui não significa deixando a vossa congregação. O irmão que me falou isso, que nós não podia sair, tinha que ter uma igreja, não pode deixar sua congregação. Não pode deixar os ensinos da Bíblia Códice original. Enquanto se nós, alguém não comprar ou não tiver a Bíblia original, a Códice original, você ler ela, você não compreenderá. Você não compreenderá. Então, a verdade desse assunto é esse aí. Não pode compreender se não tiver o original. Por isso que nós temos que ter o original, porque está quebrado. Muitas coisas está acrescentada. Batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ali que está em São Mateus 28,19, é acréscimo. É acréscimo. Ceias, que não existe Santa Ceia. No original é Páscoa. Está acrescentado. Paulo ensina ali, sim, mas tem acréscimo para que o povo permaneça errado, para que o povo permaneça nas suas casas de rituais. Isso é que está acontecendo, é isso aí. Então, nós temos que seguir a palavra de Deus em cheio sobre o original. Então, nesse capítulo 19, mostra claramente que o batismo, depois disso aqui, dos apóstolos, que Paulo trouxe a essência do ensino da sabedoria de Deus, é diferente. É o Espírito, o batismo do Espírito. Porque esse povo, hoje, acrescentam as coisas. Eles não têm o original da palavra. Não tem. Por isso que existem casas de rituais e o povo fica ali enganados sobre esse assunto. Mas nós temos a verdade. Diz aqui, página 552 da original. Enquanto Apolo estava em Corinto,
Paulo passou pelas regiões. Eu já li isso aí na outra Bíblia, está certinho aqui. Mas sobre isso aqui, os discípulos de João Batista responderam: nem sequer ouvimos falar que existe o Espírito de Cristo, Espírito Santo, né? Então, como vocês foram batizados? Perguntou o apóstolo São Paulo para aquelas 12 pessoas, o discípulo de João, né? Perguntou Paulo: então, como vocês foram batizados? Eles responderam, Paulo, no batismo de João. Aqui fala no batismo das águas. É verdade, águas, era água ali. Como aprendemos com o nosso mestre João Batista. Agora vem Paulo e diz para eles: o batismo das águas de João foi apenas um batismo de arrependimento. É metanoia, de transição. Mas o próprio João dizia ao povo que acreditasse naquele que viria, pois dele, Jesus Cristo, o qual batizaria com Espírito. Então, seja agora batizado. Não é nesta forma que vocês pensam, que o povo pensa. Nesse batismo de Jesus Cristo é diferente. Espírito. Paulo falou estas palavras, impondo daí as mãos sobre eles, e eles receberam o Espírito Santo. Agora eu quero ler no Revelar, página 553. Na tua Bíblia, na sua Bíblia, este trecho está totalmente adulterado. Em sinônimos, as variantes textuais de gritantes, a subdivisão em versículos atrapalha ainda mais o entendimento do original. Está vendo aí? Mas com a Bíblia original, código, esta tradução em mãos, você conseguirá entender perfeitamente que fizeram com o texto no fim do batismo, sobre o batismo. Hoje, as pessoas batizam no cristianismo várias vezes. É verdade ou não é? Saímos do catolicismo, fomos batizados lá, aguinha na cabeça. Viemos para a Assembleia, batismo em água. Saímos, fomos para o Fé para Vencer, o outro batismo. Assim por diante. Veja como isso é confusão. Já conheci cristão, olha o que eu estou dizendo aqui sobre o Revelar. Já conheci cristão que haviam se batizado 8 vezes. É confusão ou não é confusão? 8 vezes. E um dos maiores erros do cristianismo, judaico, né? E paganizado de Constantino, de Lutero e de Calvino. Estamos no passado, no judaísmo. Está vendo aí? Veja
que os 12 discípulos de João já eram cristãos, mas nada sabiam sobre a evolução da escola, pois não tinham tido mestres, assim como Apolo ainda não estava evoluído até hoje. Há no Iraque discípulos de João Batista que não se dizem cristãos por óbvios a verdade. A coerência. Se o batismo de João era aceito, o Espírito já tinha encarnado em todo a eclésia há muitos anos. A grande reunião de Jerusalém já tinha decidido sobre os rituais da primeira Bíblia. Está vendo aí? Como poderia eles agora terem de ser batizados novamente nas águas, em nome de Jesus, para depois receber o encarnar, o Espírito perfeito de Cristo. Esse grande equívoco gerou o rebatismo. Está vendo aí? Mais grave é ainda que nas igrejas pentecostais de hoje, a pessoa pode receber o batismo nas águas e não receber o batismo do Espírito. Como pode alguém ser do corpo de Cristo, de cristão, quer dizer, sem ser Jesus, sem ser discípulo, ser da igreja e ser da escola, se não tem o Espírito de Cristo? Para que, afinal, Jesus morreu? Derramou o seu Espírito, mas saudoso avô, ele vai falar sobre uma pessoa aqui, o Evandro Edim, meu saudoso amigo, Evandro Lopes, morreram tristes por pensarem que nunca tiveram o privilégio de ter o Espírito Santo, e algo tão fantasioso delinquente, eles não percebem as coisas. A gente lê com bastante dificuldade, porque é muito miúdo as letras, com dificuldade na minha vista. Mas é isso aqui. Essa é a explicação. Está tudo torcido. Está torcido, meu irmão. Batismo torcido. Hoje é batismo para cá, batismo para lá, tem que ir para a minha igreja, batizar de novo, para a congregação, para fulano. Então mostra que há confusão. E estão fora. Temos que voltar para o original, que nem falava. Sempre vi falar sobre esse assunto. O povo entra nas águas hoje, entram pecadores secos e saem molhados, porque temos que nascer de novo, na verdade.
Mas quando fala água agora, águas agora, é espírito, palavra água. João batizava com água para arrependimento. Mas ele diz, depois de mim vem um, que eu não sou digno de desatar as alpacas dos seus pés. E se batizará com o Espírito Santo, até fogo. Então, o que vamos fazer? Os batismos de águas hoje trazem o povo à casa de rituais para continuarem errados, para continuar fazendo suas festas de ceias, de santas ceias. Mas, de fato, no original não tem isso. Não existe santa ceia. A palavra santa ceia veio do catolicismo. Agora, a Páscoa de Jesus, sim. Esse está certo na palavra. Deveremos esperar pela próxima Páscoa. Como disse Jesus também em Mateus 26, 29. Ele disse que não era para fazer repetição disso, mas fosse esperar seu reino ser restaurado novamente. Então, nossa congregação, meu irmão, que falou, não deixando a vossa congregação, que está escrito em Hebreus, não deixar as escolas de Jesus, não deixar o original de Jesus. Então é isso que está escrito. Então João, batismo com água, foi verdadeiro, para arrependimento. Mateus, Pai, Filho e Espírito Santo, acréscimo. 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 São Marcos 16, sobre ali, tem acréscimo, coisas que colocaram para deixar o povo nos rituais. Isso é triste demais. Mas o Deus vivo não deixará nós enganados. Examine a Bíblia original, dá um jeito para que você entenda o que significa isto, para nós poder entrar no reino. Porque hoje virou casas de negócios do Evangelho tremendo. Não tem como você me negar isso. O povo vive atrás de dinheiro, de materialismo, mas os apóstolos não eram assim. Eles eram espiritual. Que o Senhor nos dê esta grande coisa, essa sabedoria. Agora, se você é um medroso, um tímido, nunca você vai ler essa Bíblia original. É mais uma que apareceu. É mais uma que apareceu. Você tem que deixar os teus chefes dos púlpitos e examinar a Bíblia original. Porque de jeito que vamos entrar na eternidade dessa maneira? Cada um tem o seu ponto de vista e todos querem ser levados ao céu, ao rapto. Mas como irá? Desta maneira não tem jeito, então mostra que estão fora. Volte, vamos voltar junto para onde? Para o original da palavra. O Senhor continua nos guardando até o fim. Minha saudação cristã a todos. Todos os que me ouvem. E digo-vos que minha saúde ainda está em jogo, porque eu estou tratando minha saúde. Meus 81 anos e mais uns meses,
é tempo de tratamento, porque nós não temos muito que viver nessa terra. Mas enquanto Deus, o Criador, estiver tratando conosco, a nossa vida, ele só termina quando o seu propósito terminar. Boa noite a todos.